Pessoal, vamos falar um pouquinho de pontuação, tá? Então, algumas pontuações, né, vocês já conhecem. Outras pontuações, talvez vocês tenham ainda dúvida onde utilizá-las, tá? A vírgula, como é uma pontuação com mais regras, eu separei ela em outro slide para não ficar tão pesado. Então, vamos começar aqui com ponto final. Essas aqui todo mundo conhece, né? Mas só para relembrar, quando é que a gente usa ponto final? Quando a gente tem uma frase declarativa, ou seja, a gente está declarando, falando algo, né? Acho que Pedro está gostando de você. Tá? Então, estou declarando algo. Ponto final. Sempre que eu vou abreviar palavras, ponto final na abreviação. Dois pontos, tá? Dos pontos eu uso, principalmente em texto narrativo. Tá? Quando eu vou fazer um texto narrativo, que tem os personagens, que eu vou colocar a fala dos personagens, sempre antes da fala eu coloco dois pontos. Tá? Por exemplo, ali, ela gritou, dois pontos, vá embora. Tá? Então, ela é sempre utilizada em textos narrativos. Tá? Para anteceder uma citação direta. Tá? O que é citação? Só para vocês entenderem. Citação é quando eu estou fazendo um trabalho, né, por exemplo, um trabalho de faculdade, que é mais extenso, e eu quero pegar a ideia de um livro, eu quero copiar uma parte do livro. Tá? Então, se eu copiar essas partes do livro e não colocar nada, isso é plágio, é crime, tá? Então, como é que eu faço para mim poder pegar aquela parte do livro, copiar aquela parte do livro? Eu tenho que colocar como citação. Então, citação, eu vou lá e copio aquela parte, mas sempre coloco da onde que veio, quem é que escreveu aquilo ali, tá? Então, a gente tem a citação direta, que é menorzinha, e tem citações mais longas, tá? Então, sempre que for uma citação pequenininha, de uma linha só, eu uso o nome do autor da frase, né? Dois pontos e coloco a frase. Por exemplo, ali é como disse Platão, dois pontos. Então, quem disse aquela frase ali foi Platão. Então, eu separo dois pontos e coloco a frase em uma citação. Ou parênteses, né? Quando é que eu uso parênteses? Tá? Parênteses eu posso usar, tá, para isolar datas dentro do meu texto, tá? Isolar explicações, tá? Por exemplo, quando eu estou escrevendo uma frase e vou explicar essa frase. Numa linda tarde primaveril, tá? Então, meu caçula era um bebê nessa época. Então, estou explicando aquele início da frase ali. Eu posso colocar entre parênteses, tá? Dentro de um texto, se eu falar sobre o nome da obra, tá? Eu posso botar o nome da obra entre parênteses. Ou o mesmo nome do autor, eu quero destacar o nome do autor, eu posso colocar entre parênteses também. Então, parênteses ele serve para chamar mais atenção na minha frase, no meu texto. Tá? Ponto de exclamação. Ponto de exclamação, vocês, todo mundo lembra, eu acho, né? Então, eu coloco um ponto de exclamação quando eu tenho um vocativo. O vocativo é quando eu estou fazendo um chamamento, estou chamando alguém, estou falando de alguém, estou falando para alguém, tá? Então, ali, ó, Juliana, bom dia, tá? Então, eu estou fazendo um chamamento para Juliana, eu estou falando com a Juliana. Então, sempre o nome, vírgula e o resto da frase, tá? Daí, ponto de exclamação, né? Então, sempre que eu tiver alguém, né, eu tenho, quando eu estou falando o nome de alguma pessoa, né, e estou chamando ela, falando dela, eu coloco ponto de exclamação no final, tá? Frases imperativas. Então, o que são frases imperativas? Que mandam,
que dão ordem, que pedem, tá? Por exemplo, fuja, tá? Então, eu estou mandando a pessoa fugir, ou eu estou pedindo para a pessoa fugir. Então, eu coloco ponto de exclamação. O outro exemplo é: João, saia correndo. Tá? Então, eu estou falando para aquela pessoa correr, né? Então, vai um ponto de exclamação. Nas interjeições também, tá? O que é interjeições? É quando a gente fala ufa, puxa, graças a Deus, tá? São interjeições, tem várias outras interjeições, tá? Que se vocês provavelmente devem ter estudado no Fundamental 2, a interjeição, tá? Então, sempre que eu tenho uma interjeição, eu coloco um ponto de exclamação, tá? Sempre que eu tenho uma frase emotiva, tá? Que expressa uma emoção, ai que dó, ai que lástima, né? Que dor. Então, eu tenho também um ponto de exclamação no final. Ponto de interrogação. Opa, ficou feio meu risquinho aqui. Ponto de interrogação, quando utilizar, né? Sempre que eu vou fazer uma pergunta, né? Sempre que eu vou fazer uma pergunta direta, eu coloco o meu ponto de interrogação. Então, ela serve para perguntas. Ponto e vírgula, tá? Para separar os itens de uma sequência de outros itens, né? Por exemplo, quando eu vou fazer uma lista de mercado, se eu quiser, ou uma receita, né? Então, eu coloco entre vírgulas, tá? Tipo, ali na receita, ingredientes, uma xícara de trigo, ponto e vírgula, 4 ovos, ponto e vírgula, meia colher de fermento, ponto e vírgula, tá? E o travessão aqui, né? O travessão, tá? A gente, voltando lá no nosso texto narrativo, tá? Então, lembrando que os dois pontos a gente usa antes de iniciar a fala dos personagens, né? E o travessão, tá? Ele usa sempre que eu for falar, colocar a fala do personagem, tá? Por exemplo, ali, ela então disse, tá? Gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Então, é um personagem que está falando. Se é um personagem que está falando, travessão, tá? Se esse mesmo personagem continuasse falando, eu não coloco mais travessão. Se necessário, eu só boto o parênteses, tá? Eu só vou botar o travessão quando trocar de personagem, tá? Então, quando o personagem fala, se o outro responde, travessão embaixo. Se ele continua falando, daí é só parênteses, tá? Vamos ver aqui. Aspas, né? Tá pequenininho. Então, aspas a gente usa em vários momentos, tá? Quando eu vou fazer um texto, as aspas a gente pode colocar, tá? Em gírias, se no meu texto eu vou colocar gírias, eu coloco entre aspas. Quando eu vou botar uma palavra estrangeira, por exemplo, backup, né? Eu uso eu vou usar entre aspas. Se eu vou falar um palavrão que não deveria, eu uso ela entre aspas, tá? Palavras arcaicas, palavras muito antigas, tá? Ou expressão popular, tudo a gente coloca aspas, tá? Se eu vou falar uma citação, eu também vou colocar aspas,